medida do desenho. Entenda agora como fazer para saber a medida de um desenho, por exemplo, que outra pessoa fez, o que você fez, e se está correto a sua medida, se você fez dentro do que você esperava. Bom, para nós usarmos as medidas do desenho, nós vamos clicar aqui em Show Menu Measuring Tools, Show Measuring Tools, clicamos, automaticamente nós temos estes comandinhos que aparecem. Este de ponto a ponto, esse nós temos de distância da entidade até um ponto. Aqui nós temos os ângulos, aqui o comprimento das entidades e aqui o cálculo de polígonos, no caso, a área de polígonos. Primeiro caso, clicando ponto a ponto, já temos aqui a ferramenta de precisão. Eu vou clicar aqui no Snap to Endpoints, por exemplo, esse ponto até este ponto. Qual é o comprimento que nós temos? Desculpe, deste ponto até este ponto. Pronto. O comprimento é de 15,5. Nós temos, aparece aqui embaixo, logo acima da barra de comando, distância 15,5. No caso, devemos entender como 15,5. Próximo caso, a distância deste pontinho até este pontinho, nós temos 20. Veja que aparece aqui logo acima do nosso menu. E aqui até aqui, qual é a distância? Observe que aparece aqui também 40, sempre vai aparecer ali. Qual é a distância desse ponto até esse ponto, desse arco, por exemplo? Veja que é do ponto a um ponto do arco, e não é do arco ainda. Então a distância é de 19,507881, com a precisão aí de 6 casas decimais. Bom, vamos voltar em outro comando. Novamente. Pronto. A distância de ponto à entidade. Eu vou observar sempre aqui nosso menu, a barra de comando, especifique a entidade. Então eu vou especificar essa entidade aqui, por exemplo. Agora ele pede para especificar o ponto. Eu vou pegar aqui a ferramenta de precisão e eu quero a distância dessa entidade até essa entidade aqui. Pronto, a distância é dada 58,926532. Ou seja, ele vai pegar o ponto mais próximo dessa entidade com essa. O mais interessante é a entidade arco, círculos, que são ferramentas sem ponta. Então nós teremos a menor distância entre eles aqui, ou seja, os pontos mais próximos indicados. Próximo caso, o ângulo. Então nós vamos clicar, de novo a ferramenta de precisão está aí, mas aqui nem precisa tanto, porque ele pede para especificar a primeira linha e depois a segunda linha, então podemos até tirar. Vou especificar, por exemplo, no triângulo. Primeira linha, daí já pede depois a segunda linha. Veja, vou clicar na segunda linha. Então o ângulo de 60 graus. Essa versão do programa, veja aqui, vou clicar de novo na primeira linha e aqui nós temos o ângulo externo e aqui o ângulo interno. Aqui nós temos condição de averiguar os dois ângulos nesta versão. Clicando, nós temos então o ângulo ali de 300 graus indicados. Do mesmo modo a gente pode observar esta entidade com essa entidade. Veja o ângulo externo, 300 graus. Aqui nós podemos enxergar e aqui embaixo nós temos a angulação de 60 graus. É claro que nós temos que ter o bom senso de observar que essas duas linhas estão formando um ângulo menor que 90. Automaticamente, se ele der aqui um ângulo menor que 90, é o ângulo interno. Se der um ângulo maior que 90, será o ângulo externo. Como nós podemos ver aqui, aparece o ângulo externo e aqui nós temos o ângulo interno. Como na maioria das versões, das outras versões para Linux, nós vamos encontrar isso aqui, então tomar este cuidado. Obviamente aqui nós podemos fazer também primeira entidade e
Segunda entidade, 90 graus, e encontramos aqui. Observe que aqui já apareceu 270, ou seja, este é o ângulo externo e aqui o ângulo interno. Próxima ferramenta, nós temos a que dá o comprimento das entidades. Vou clicar e aí ele pede para selecionar. Vamos selecionar este círculo, essa circunferência, perdão. Selecionando o que nós precisamos, seja essa ou mais, basta clicar na setinha para frente, porque nós vamos ter aqui total das entidades selecionadas 62,8319, ou seja, esta circunferência tem essa medida.